Beleza, turma? Professor Gustavo Lima trazendo a correção da prova da etapa 2 de eletricidade instrumental. Acompanhe aqui comigo. Prova da etapa 2, questão 1, desenhar as três retas, desenhar as retas de três resistores com base nos valores abaixo. Então, essa questão remete à aula prática de medição de corrente, onde cada grupo recebeu três resistores e foi feito todo um processo de medição de corrente a partir da mudança de tensão em cada resistor. Então, foi construído três colunas, uma para cada resistência na aula prática, e ficou como tarefa de casa construir o gráfico. Então, a gente vai repetir mais ou menos essa ideia. Então, coluna das tensões e cada coluna de corrente representa uma resistência. Todas começam no zero, então a gente já marca o zero aqui embaixo. Depois, 5 volts, a gente marca aqui entre o 0 e o 10. Entre 10 e 20, a gente marca aqui no meio o 15. Então, são em cima dessas colunas aqui, 5, 10, 15 e 20, que vamos marcar os pontos. Então, iniciando pela primeira coluna aqui, já temos o 0. Na coluna dos 5 volts, eu vou passar um pouquinho do 10, 10,60. Na coluna aqui do 10, eu vou passar um pouquinho do 20, no que é 21. Na coluna do 15 eu vou subir e passar um pouquinho do 30. E na coluna do 20 vou passar um pouquinho do 40, para marcar 42. Podemos passar a reta aqui à mão mesmo, sem problema. Primeira reta concluída. Coluna do meio, de novo no 0. Aí no 5 a gente passa um pouquinho aqui da metade. Um pouquinho da metade já é muito, então a gente desce um pouquinho aqui perto do 5 miliamperes. Na coluna do 10 é um pouquinho acima aqui do 10, mais ou menos na metade. Na coluna do 15 eu vou em 20. E na coluna aqui do 20 eu vou passar um pouquinho do 25, deixar aqui 26. Então, esse pontinho aqui de cima não está valendo. A gente traça a mão livre mesmo a segunda reta. Terceira coluna, de novo no 0. Aí agora no 5 é um pouquinho abaixo do 5, porque é 4. Na coluna do 10, um pouquinho abaixo do 10, porque é 9. Na coluna do 15, um pouquinho acima aqui da metade, próximo de 12,5, 13. E na coluna do 20 é 18, então um pouquinho abaixo do 20. Podemos já traçar aqui a terceira reta também. Então vejam que o objetivo é mostrar os conhecimentos de construção de gráfico. Vamos seguir então na questão seguinte. É o contrário, temos duas retas e é pedido o valor das resistências, certo? Ok, vamos lá. Para esse tipo de questão, é interessante lembrar do gabarito que foi feito em sala. Esse daqui foi apresentado. Então, quando eu quero a resistência, eu escondo a letra, é R de resistência, ficando V sobre I. V sobre I. E para o cálculo é necessário a escolha de um ponto. Por se tratar de uma reta, só preciso um ponto em cada reta para determinar o valor. Então, para esse primeiro exemplo aqui de R1, vou marcar aqui R1, V sobre R. Quem é V? Está aqui, ó, 4 volts. Quem foi a corrente I? 0,20. Aqui, podemos multiplicar por 10 em cima, dá 40. Por 10 embaixo, dá 2. 20 dividido por 2, 20 ohms. Tá. Próximo ponto. Marcar aqui o R2. Escolhemos esse ponto também mais ou menos central. Tensão 8. Corrente. Deixa eu ver se vai caber. 0,20. Mesma ideia. Multiplicar em cima por 10 dá 80.
multiplicar embaixo por 10 dá 2. Não alterei os valores, não alterei as relações, e aqui 20 por 2, 40 ohms. Então aqui, questão de leitura de gráfico e obtenção de valores. Próxima questão, vamos movimentar aqui a prova. Identifique corretamente os instrumentos de medidas e calcule respectivamente os valores. Então, por falha minha, eu pedi para calcular na hora só a corrente. Sem problema, vamos continuar dessa forma. Então, para identificar os instrumentos, que instrumentos foi falado em sala? Voltímetro, que tem como característica ficar em paralelo ao dispositivo, paralelo ao que se quer medir, enquanto que o A de amperímetro é em série com o dispositivo que se quer medir. No caso do amperímetro, é necessário passar por ele a corrente para que o dispositivo conte as cargas e determine seu valor. Então, essa análise é feita observando o caminho que a corrente faz no circuito. Então, vejam que a corrente saiu aqui, está indicada na setinha. Ao chegar nesse ponto aqui chamado de nó, teve uma derivação. Então, uma parte passou no resistor, outra parte passou pelo instrumento aqui a ser determinado. Então, fez uma divisão de corrente, eu tenho o que a gente chama de paralelo. Então, aqui é o voltímetro. A corrente se juntou de volta nesse outro nó aqui, e vejo que só tinha um caminho para o restante do circuito. Então, aqui se trata do amperímetro. E para determinar o valor da corrente, a lei de Ohm, V sobre R. Nesse caso aqui, vamos apertar 16 volts em cima, 1500 ohms embaixo, corrente de... Aí não tem jeito, vamos aqui na calculadora. Enquanto eu digito aqui, só um instante. 15, confere? Não, 16 dividido por 1500. Resultado aqui de 10. Vou já deixar em miliamperes, então 10,67 miliamperes. Aqui apertadinho, mas deu certo. Próxima questão, com base em seu... Não, com base no resumo do circuito em série, então esse aqui foi copiado no caderno, elabore um mapa mental no verso da prova. Então aqui a ideia é construir esse mapa aqui, ó. Circuito em série ficaria no meio. Qual é a característica do circuito em série? Mesma corrente em todos os resistores, ok? As tensões mudam, então são tensões diferentes para cada resistor. Se o circuito for construído com resistores de valores diferentes, tendo valores diferentes, cada resistor tem a sua própria tensão, então cada resistor ou cada componente uma tensão diferente. E outra característica importante é a questão do defeito. Um defeito em um dos resistores danifica ou paralisa todo o circuito. Então, um defeito em um resistor prejudica todo o circuito. Prejudica todo o circuito. Então, isso aqui foi reforçado em sala explicando a questão dos circuitos residenciais e comerciais, por serem paralelos. Então, se fosse uma ligação em série numa casa, quando se queimasse uma lâmpada, toda a instalação seria prejudicada. E não é isso que acontece numa residência. Queimou a lâmpada, sua geladeira continua funcionando, seus demais componentes funcionam normalmente. Então, vamos voltar para frente da prova aqui. Deixa eu ver o enquadramento, mais ou menos. Dado o circuito misto abaixo, determina a resistência equivalente e a corrente total. Deixa eu já posicionar aqui a calculadora perto, apagar. Então aqui a gente inicia pelo paralelo aqui, ó, produto pela soma.
Então aqui a gente pode economizar na quantidade de zeros e fazer um produto vezes 1,5, 1 mais 1,5. Se eu tirei os 3 zeros no início, no final eu reponho. Então aqui 1,5 dividido por 2,5. Calculadora, 1,5 dividido por 2,5. 0,6. Esse 0,6, vou multiplicar por 1000, vai me dar 600 ohms. Esses 600 ohms substitui esses dois em paralelo. Então eu ficaria de maneira aqui bem apertadinha aqui, 470 em série com 600. 600 aqui, 470 aqui no cantinho, 10 volts de bateria. Então agora eu tenho uma resistência equivalente que soma. Por quê? Porque está em série. Então eu vou ter 1070 ohms. E para o cálculo da corrente, mais uma vez, lei de Ohm. Só que agora eu já vou jogar 10 no lugar da tensão, resistência 1070. Só um instante para eu calcular aqui. Ok, a soma. Agora a corrente, 10 dividido por 1070. Já vou jogar em miliamperes, 9, corrente I, 9,35, duas casas decimais, miliamperes. Então, só para deixar destacado aqui, fazendo um retângulo aqui na resistência e depois aqui na corrente. Dando prosseguimento, potência elétrica é a capacidade de produzir trabalho, é a transformação de uma energia em outra. Então, a gente citou durante a aula, se eu tenho eletricidade e ligo uma lâmpada, eu estou transformando energia elétrica em energia luminosa e calor. Se eu tenho um ventilador, transforma a eletricidade em movimento da pá do ventilador. Então, energia elétrica em energia de movimento, entre outros exemplos. E a maneira de medir essa transformação é por meio da unidade de watts, em homenagem a James Watts. Aqui ficando letra C, certo, beleza. E a última aqui, uma de energia. Vamos calcular o consumo em 30 dias. Então, o tempo, 30 dias de uma lâmpada de 150 watts ligada durante 10 horas. Tempo, 10 horas. Vamos montar aqui, ó, energia, potência, vezes tempo, dividido por 1000. Por quê? A potência é em 1 watts, o tempo em horas. Para aparecer o quilowatt aqui na frente, tem que dividir por 1000. Então, a gente vai fazer potência 150 vezes que tempo? As 10 horas de um dia, vezes os 30 dias que fica ligado, dividido por 1000. Então, posso já cortar aqui esses 3 zeros aqui, 3, 3 e 3, já facilitou, ficando 15 vezes 3, 45 kWh. Letra B de bola. Beleza, turma, show de bola. Concluímos a correção da prova da etapa 2. Caso tenha ficado com alguma dúvida, manda por e-mail ou posta lá no mural do Google Sala de Aula. Fico por aqui, até a próxima, um forte abraço.